plantou uma vinha, continua, e bebeu do vinho, e embebedou-se, descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-o saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-a sobre ambos os seus ombros, e indo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, sobre o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alarga Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Pronto, deixa este versículo de número 27. Preste atenção, irmão. Pelo texto que eu li aqui, a passagem ela é bem clara. Só de eu ter lido, os irmãos entenderam. Noé plantou uma vinha, depois que ele desceu da arca. Essa vinha deu fruto, e ele fez dessa vinha um vinho, se embebedou, e ao estar embebedado, ao estar embriagado, pela consequência do álcool, ele fica nu, ele tira todas as suas vestes, e Cão, o seu filho mais novo, ele vê o seu pai nu, e o problema não está nele ver o seu pai nu, o problema está na atitude que ele tem depois dele ver o seu pai nu, porque Cão ele não esperava ver o seu pai nu, é um acontecimento inevitável, ele não conseguiu evitar isso. Mas a atitude que ele tem, depois ele vê o seu pai nu, vou até os meus irmãos e vou falar o que papai fez, para eu mostrar para os meus irmãos o que é papai, para os meus irmãos saber quem é o nosso pai de verdade. Então ele chega até os seus irmãos e fala: papai plantou uma vinha, tomou, se embebedou, está bebendo da silva, tirou suas vestes e agora está nu lá dando trabalho e acabou que dormiu. Então, Sem e Jafé tomam uma atitude que todos nós devemos tomar sempre que nós estamos diante de um escândalo. O que eles fazem? Eles pegam uma túnica, uma veste, uma capa, e então, de costas, eles nem observam o seu pai, eles nem olham a nudez do seu pai. Olha que atitude. Então, eles de costas, eles vão andando e cobrem a nudez do seu pai. Depois que o seu pai volta à sua sanidade, ele fica sabendo do que aconteceu, ele vira para Cão já tinha o seu filho, que era Canaã, e então ele fala: Maldito seja Canaã, vai ser servo dos filhos dos seus irmãos. E então logo depois ele lança uma promessa sobre a vida de Sem. Ele fala, volta o versículo de número 26, para os irmãos estarem comigo. Ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja ele Canaã por servo. Olha que bênção, irmão. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. É a primeira vez que a palavra Deus é dirigida a uma pessoa particular. É a primeira vez que uma pessoa é chamada de pertencente a Deus. Senhor Deus de Sem. É a primeira vez que aparece isso na Bíblia. E seja-lhe Canaã por servo. Próximo, por favor, 27. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Olha, os dois filhos de Noé que tiveram uma atitude que nós todos devemos ter é o seguinte: eles tiveram, após essa atitude, uma promessa que o próprio pai estabeleceu sobre a vida deles, Sem e Jafé. Mas olha que interessante, irmão, são promessas distintas. Versículo 26, por favor. Bendito seja o Deus de Sem. Versículo 27. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Eu procurei entender isso, porque os dois tiveram a mesma atitude, mas as promessas foram distintas. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Se você ler, você vai perceber que a Bíblia diz que Sem e Jafé pegaram aquela túnica ou aquela veste para cobrir o seu pai. Mas quando você olha no original hebraico, eu vi mestres da cultura hebraica dizendo que quem que teve a ideia de pegar essa veste foi o próprio Sem. Então Sem pega a veste, Jafé vê a atitude de Sem, e quando ele vê a atitude de Sem, ele fala: quer saber de uma coisa? Eu vou participar da mesma atitude, eu vou participar do mesmo acontecimento. Então os dois vão e cobrem a nudez do seu pai. Olha aqui, sem tomar atitude, Jafé decide
participar. Então, bendito seja o Senhor de Sem, alargue Deus, haja fé. Irmãos, se nós olharmos para esse texto, nós vamos perceber duas promessas distintas, como eu já te disse, mas é mais ambiciosa a promessa de Jafé. Alargue Deus, haja fé. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. Não vejo nada de diferente. Aos olhos nu eu não vejo nada de diferente. Alargue Deus, haja fé. Ou seja, a descendência de Jafé vai ser muito grande. Prova disso, nós sabemos, se os irmãos não sabem, vão saber agora, que a Europa, a América que nós vivemos, a Austrália e uma boa parte da Ásia é povoada pelo povo que é descendente de Jafé. Jafé foi o homem que deu origem ao maior número de povos habitantes da terra. Que ambicioso, que promessa que eu queria para mim, através da minha descendência, eu povoar a maioria da parte da terra. Que lindo isso! Mas nós não podemos observar a quantidade, nós precisamos observar a qualidade. E é bendito seja o Senhor Deus de Sem. Sem, ele não tem uma promessa avantajada, grande, aos olhos nu, mas a Bíblia diz que embora Jafé, ele vai alargar suas tendas, embora Jafé vai alargar-se, ele precisa habitar nas tendas de Sem. Jafé, ele tem a promessa de uma multidão que faça parte da sua descendência. Sem tem a promessa que vai se relacionar com o Senhor. Então, se Sem ele tem a promessa que vai se relacionar com o Senhor, Jafé, nada de vale a promessa de Jafé. Nada de vale você ser conhecido pelo mundo. Nada vale você ser conhecido pelo tanto que você tem. Nada vale você ser conhecido pelo status que você tem. Porque no final, você precisa habitar as tendas de Sem. Meu Deus, aleluia! A gente partindo dessa introdução, você consegue entender que a promessa do relacionamento está sobre a vida de Sem. Logo, Deus está dizendo, eu vou me relacionar com aqueles que forem pertencentes a Sem e estiverem se relacionando com Sem. E aí a gente chega em Gênesis capítulo de número 12, onde você vai ver que do nada, mas não é sem motivo. Deus tinha um motivo. E então, Deus chega a Abraão, em Ur dos Caldeus, do nada, sem motivo nenhum. Você percebe pelo texto, se você ler o texto, você vai ver que no final do capítulo 11 de Gênesis termina a genealogia de Sem, para mostrar que Abraão pertence à genealogia de Sem, para mostrar que Abraão é semente de Sem. Mas o capítulo de número 12 que começa a se referir especificamente a Abraão. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ora o Senhor disse a Abraão. Ora o Senhor disse a Abraão. Aqui Deus, ele se apresenta a Abraão. Aqui Deus decide mostrar a sua glória a Abraão. Aqui o primeiro princípio da aliança do Senhor já pode ser vista por nós. Que é qual? O Senhor, quando Ele vai até você, é através da graça dEle. Aleluia! Por que você está dizendo isso, Nathan? Primeiro a gente precisa saber o que é graça. Graça, no seu sentido mais simples, para os irmãos entenderem, é favor imerecido. Você não merece a graça de Deus, mas mesmo assim o Senhor oferece a sua graça. Partindo deste princípio, do que é a graça, a gente começa a entender que o Senhor, ao manifestar a sua glória, tem tradução que diz que o Senhor manifestou a sua glória a Abraão. Você começa a perceber que Abraão, ele não fez nada de importante para Deus decidir se apresentar a ele. Abraão não fez nada, como o nosso irmão falou aqui esta noite, do filho pródigo. O filho pródigo disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não sou mais digno de ser chamado de filho dele. Mas eu quero te dizer uma coisa, quem que é digno de ser chamado de filho de Deus? Ninguém é digno de ser chamado de filho de Deus. É pela graça que nós somos filhos de Deus. Aleluia! É pela graça. Nós
partindo deste princípio da graça, que o Senhor vem até nós, sem nós merecermos. E é dessa forma na vida de Abraão. Ele está em Ur dos Caldeus. Ele está no meio de um povo promíscuo. Ele está vivendo no meio de um povo idólatra. Ele está vivendo no meio de um povo que adora outros deuses. Consequentemente, ele também adorava. Consequentemente, Abraão era um pagão também. Consequentemente, Abraão vivia do pecado também. Olha o contexto que Abraão está inserido. Olha o contexto que Abraão foi pregado. Mas, mesmo assim, o Senhor, lá do céu, observando Abraão, Satanás já achava que aquela promessa lá de Gênesis capítulo de número 9 proferida por Noé foi da boca para fora. O Senhor vai ser Deus de 100? Como assim? Isso daí não tem como ser. Como assim isso vai acontecer? Isso é coisa da cabeça de Noé. Mas aí chega o capítulo de número 12 de Gênesis. O Senhor está no céu, observando Abraão. Abraão pecador, Abraão não merecia nada, Abraão idólatra, Abraão promíscuo. Mas aí o Senhor diz: eu vou me revelar para ele. Através da minha graça eu vou me revelar para ele. Mas aí Satanás, olhando aquilo, diz: mas o que Abraão fez para merecer isso? Nada. É a graça do Senhor que nos persegue. É a graça do Senhor que chega até nós. É pela graça que você está aqui esta noite. É pela graça que você chegou aqui esta noite. É pela graça. Não é a ovelha que volta para o campo, é o pastor que vai atrás da ovelha. Você tem que parar de acreditar que você merece alguma coisa. Você não merece nada. Nós não merecemos nada. É a graça do Senhor. Abraão, ele não jejuou 40 dias e 40 noites para Deus se apresentar com a glória dele. Abraão, ele não fez um voto de andar ajoelhado pela rua da cidade para Deus se apresentar a ele. Abraão muito menos sabia quem era Deus. Mas Deus falou: você quer saber de uma coisa? Eu vou impactar Abraão. Vou descer com a minha glória diante dele. Glória a Deus. Vou descer com a minha glória diante da igreja de Guaraçá. Tem gente aqui dentro essa noite que pensa que não tem méritos nenhum comigo, mas não tem mesmo. Mas é a minha graça que te salva. É a minha graça que te basta. É a minha graça que se encontra com você. A minha Shekinah é derramada sobre a sua vida, não porque você merece, mas porque eu sou gracioso contigo. A minha graça se derrama sobre a sua vida, não pelos seus méritos, não porque você leu a Bíblia não sei quantas vezes essa semana, não. A minha graça se apresenta diante de você, a minha Shekinah desce sobre a sua vida, porque eu sou gracioso contigo. Fixe essa palavra no teu coração. A graça do Senhor que te persegue. É o Senhor através da Shekinah dele que vai até você. É por isso que Jesus disse que não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi a vós. Aleluia. Só vem até mim quem o Pai trazer. Opa, aqui eu entendo que não sou eu que chego até Cristo, é o Pai que me conduz até Ele. Meu Deus. A graça do Senhor te basta. E a graça do Senhor que desce como a Shekinah sobre a sua vida. O primeiro princípio é a graça. E você vê em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 8, isso se concretizando. Eu estou falando uma pré-aliança. A pré-aliança é Deus se apresentando a Abraão. Mas a aliança concretizada é Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé Abraão sendo chamado. Pela fé Abraão sendo chamado, graça. Glória a Deus. Pela fé Abraão foi chamado, graça. Pela fé você foi chamado, graça. Aleluia. Pela fé você não merecia graça. Meu Deus, aleluia. Pela fé. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É a graça do Senhor. Primeiro princípio da aliança do Senhor é a graça. Deus, ele faz uma pré-aliança com você através da graça dele. Primeira coisa, cara. Primeiro princípio do Senhor. Tudo bem. Vamos esmiuçar novamente o versículo de número 1, porque a gente precisa entender qual é os outros princípios. Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Beleza. Aqui tem outro princípio da aliança do Senhor.
Vou ficar paradinho aqui porque eu estou andando demais. Aqui há outro princípio da aliança do Senhor. Qual que é este outro princípio, Natan? Bom, você pode denominar como justiça, lei ou obediência. Porque aqui, se eu utilizar a palavra justiça, lei ou obediência, eu estou dizendo a mesma coisa. Mas vamos se utilizar a palavra obediência, que fica melhor para você compreender. O primeiro princípio é a graça. O Senhor se revelou para Abraão. Agora o Senhor, ele lança outro princípio da aliança dele, que é o que? Obediência. O que ele está falando com Abraão? Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Eu me apresentei pela graça a ti, Abraão, você não merecia. Agora que eu me apresentei a você, eu exijo de você obediência. Meu Deus. E agora eu vou entrar numa questão aqui, que talvez não seja muito agradável aos nossos ouvidos, mas eu preciso falar. Que é a questão da obediência. No início aqui eu fiz uma comparação do relacionamento de um casal numa pré-aliança, no noivado, depois quando o matrimônio é concretizado, que aí a aliança já está por completo. A Bíblia ela vai fazer uma comparação também do relacionamento de Jesus conosco, com a igreja, que é a mesma relação entre o homem e a mulher. Quando Paulo ele escreve aos Efésios, ele vai dizer isso, ele vai dizer para os homens amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Então você percebe aqui que o relacionamento de um homem com a mulher é a mesma coisa de Jesus se relacionar com a igreja. Paulo ele faz esta comparação. E no contexto em que nós vivemos, na atualidade, nesta geração, está muito complicado isso. Porque hoje a gente está vivendo uma época em que compromisso não é mais almejado por nós. A nossa geração não quer ter mais compromisso. Esses dias, ouvi uma pessoa dizendo: Deus que me livre casar. Olha que situação. Deus que me livre casar. Não quero ter relacionamento sério. Não quero ter um casamento concreto. Não quero. Não tem como, não tenho mais essa confiança. Eu não quero me relacionar com uma pessoa perpetuamente. Eu não quero me relacionar com uma pessoa para sempre, até que a morte nos separe. Eu não quero isso. Eu não confio mais. A gente sabe, a gente tem que olhar os dois porquês da história. A gente sabe que, de um lado, as pessoas são machucadas, e aí as pessoas já perdem aquele sonho de casar porque foram machucadas. Mas de outro, a gente vê pessoas que não querem mesmo ter um compromisso sério. Mas aí a gente aplicando isso lá para o mundo, é normal. Mas aí o mundo acaba que influencia aqui dentro da igreja. E aí, ao passo que o mundo tem este tipo de ideal de vida, este ideal adentra dentro da nossa casa, dentro da igreja, dentro do santo tabernáculo. Por quê? Porque se o problema ficasse só nisso, da pessoa não querer se relacionar com a outra, porque tem medo, porque não quer ter compromisso, era um bom. Mas aí quando entra dentro da igreja, a pessoa, além de não querer mais se relacionar de uma forma séria com alguém, essa pessoa não quer mais se relacionar também com Cristo. Olha como que um abismo puxa o outro, como o salmista diz. Primeiro, eu não quero me relacionar com uma pessoa, porque eu não confio nela, porque eu não acredito que casamento seja um sonho, eu não acredito que o casamento seja um objetivo de vida. Eu quero ficar solteiro, eu quero ficar solteira para sempre. Aí você está aqui dentro da igreja com esse pensamento. Aí quando o pastor aqui em cima, ou o pregador diz que você precisa ter um relacionamento com Deus, você também tem medo. Porque isso já está na sua mente. Eu não quero ter relacionamento com ninguém. Aí Jesus ele te chama para o relacionamento e você não quer. Aí Jesus te chama para ter um compromisso com Ele e você não quer. Você percebe o problema? Você percebe como que este segundo princípio nos confronta? Você percebe como que este segundo princípio é um desafio para nós?
ser impactado pela graça do Senhor, qualquer um é o primeiro estágio, mas chega o segundo estágio, que é a obediência. E aí o Senhor diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Opa! É aí que está a questão. Porque graça, quando a gente traz para a questão da salvação, que aqui a gente está falando de igreja se relacionando com Cristo, graça é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Beleza, isso é graça. E o que é obediência? A gente fala de graça, Jesus foi enviado, beleza. Mas qual que é a obediência de Jesus? É o que Paulo fala em Filipenses capítulo de número 2, que ele foi obediente até morte e morte de cruz. Meu Deus! Vocês conseguem entender como que a questão da aliança envolve esses dois princípios? É graça, Jesus descendo. É obediência, Jesus se entregando no madeiro. Esta noite o Senhor está nos chamando para ter um relacionamento com Ele. Mas nesse relacionamento não é o relacionamento que o mundo aí fora te ensina. Que hoje eu fico com fulano, amanhã eu fico com ciclano, amanhã eu fico com beltrano. Não. O relacionamento que o Senhor quer ter com você é o seguinte: é hoje você estando comigo, amanhã você estando comigo, quinta-feira você estando comigo, quinta, sexta, sábado, até que eu venha. Esse relacionamento que o Senhor quer ter com você. E Ele está te chamando para a obediência. Porque o que nós estamos aqui é uma pré-aliança. A gente não está com a aliança concretizada. A gente não está com a aliança já estabelecida. Jesus morreu na cruz por nós, que benção. É isso mesmo, é a graça dele. Mas aí, acompanhado da graça, a gente vê um Jesus dizendo: adentrai pela porta estreita, porque longa é a porta que leva à perdição. Você consegue perceber? Você consegue entender isso? Que graça é acompanhado de obediência? Né? Porque tem muita gente por aí só pregando graça. Tem muita gente por aí só pregando porque o Senhor faz isso, porque o Senhor faz aquilo. Graça tem a ver com cura, graça tem a ver com milagre, graça tem a ver com prosperidade. Tudo isso é graça. Ok, mas aí se você prega muito graça, você só deixa meias verdades para a igreja. Meia verdade não deixa de ser mentira. Porque se você quer contar a verdade inteira, você tem que colocar graça e lei, graça e obediência, amor e obediência. É dessa forma que é os princípios da aliança do Senhor. Verdade, Deus, aleluia. Aí você vai ler lá em Romanos, você vai falar: mas Natan, eu li na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e eu vejo ele dizendo que Jesus deu fim à lei. Mas se você procurar entender melhor aquilo ali, você tentar se aprofundar, você vai perceber que não é Jesus que deu fim à lei. Jesus, ele cumpriu a lei. É diferente. A lei, ela continua. E eu não estou aqui pregando legalismo. O que é legalismo, Natan? É você ter que cumprir várias coisas, você dar uma de religioso, de vomitar a santidade. Eu não estou dizendo isso. Não é isso que eu quero te dizer. Mas eu quero te dizer que a graça, ela não anula a lei. A graça, ela só está aqui por causa da lei. Você consegue entender isso? Você consegue colocar isso na sua mente? Acompanhado da graça está a obediência. Jesus, quando ele morreu na cruz, não foi para anular a sua obediência. Foi para tornar a sua obediência aceitável diante de Deus. Meu Deus. Não é para anular a obediência. Vou repetir. Jesus Cristo não morreu na cruz para anular a sua obediência. Jesus Cristo morreu na cruz para a sua obediência se tornar aceitável diante de Deus. Glória a Deus. Graça acompanhada da obediência. Sempre, Jesus, aleluia. Você vai perceber que ele continua sendo Abrão. Abrão é o antigo nome dele. Você vê que o Senhor estabelece uma pré-aliança com ele, Jair. Mas o Senhor não troca o nome dele. Porque o Senhor só vai trocar o nome de Abrão depois que ele obedeceu o que o Senhor estabeleceu para ele. Meu Deus. Primeiro é só pai. O significado do nome de Abrão é pai. Pai de um determinado povo.
Mas depois que ele obedece o que o Senhor estabeleceu para ele, se torna pai de multidões. O Senhor dizendo, agora minha promessa pode ser cumprida na tua vida. Agora eu posso cumprir aquilo que eu te prometi. Através da obediência. É através da obediência. E não é meritocracia, irmão. Depois eu entro nessa questão da meritocracia, mas presta atenção. Mesmo Deus falando isso para Abraão, você vai perceber que Abraão, ele saiu com o pai, com Ló, com a família. Olha a cabeça de Abraão. Deus falou assim, é para você abandonar tudo. O que Abraão faz? Beleza, Deus, tu está dizendo para mim abandonar tudo, para eu abandonar tudo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou levar uns comigo. Percebe? A promessa de Abraão não era na vida de Terá. A promessa de Abraão não era na vida de Ló. Mas mesmo assim ele decide levar com ele. Aí o que acontece? Era para eles ir até Canaã. A terra que o Senhor estava mandando ele ir. Onde que eles param? Em Arã. A falta de obediência. E qual que é o significado de nome de Terá? Atraso. Olha que interessante, pastor Daniel. Atraso. Se estima que Abraão ficou em Arã por cerca de 5 anos. Deus chamou ele há 5 anos atrás para ele ir direto para a terra prometida. Meu Deus. E mais para frente ia ser. Mas o que ele faz, jovem? Ele leva Terá. Terá atraso. Se atrasou, parou em Arã. Não foi para Canaã. Ficou 5 anos em Arã. Olha que interessante. Desobedeceu. A promessa demorou de chegar na vida dele. Desobedeceu. A promessa demorou um pouco mais. Olha o que a desobediência faz. E aí eu entro na questão de meritocracia. Né? Talvez você pode dizer, mas Natan, a gente sabe que a gente não pode fazer nada com os nossos esforços. Né? Você está dizendo aí que tem que obedecer, que tem que não sei o que tem que ser comprometido, mas a gente é salvo pela graça, e a Bíblia diz que a gente não pode fazer obras para nos salvar, porque é a graça que nos salva. Isso, você está certo. Mas tem uma relação entre ser salvo pela graça e ser salvo pelas obras. É óbvio que a gente não pode ser salvo pelas obras, mas eu vou te explicar isso aqui. As obras têm a ver com a lei. Deus estabelece a lei para mostrar para o homem que ele não tem capacidade de cumpri-la, logo ele não tem capacidade de se salvar. Beleza, ele precisa de um salvador. A graça, ela nos aponta a justiça divina. Como eu te disse, a obediência se torna aceitável diante do Senhor. Beleza? Beleza. É agora que eu vou te mostrar a diferença. Na época da lei, na época que o homem tinha que olhar para a lei e cumpri-la, tem uma diferença da época da graça que nós precisamos também obedecer. Qual que é? Na época da lei não tinha mediador, na época da graça tem. Aleluia! E quem que é o mediador, Natan? O mediador é Jesus Cristo. Está escrito ali, breve Cristo vem. É o nosso mediador. A gente tem um mediador agora. Você tem um mediador. E como que funciona? Ele sendo um mediador, Natan, como que é, né? Tem aquele lá, meu advogado é o meu Senhor. E é desse jeito mesmo. É Deus olhando para nós, foi dito aqui esta noite, né? Porque nós que decidimos sair de perto do Senhor, e Isaías vai dizer isso, eis que o braço do Senhor não está encurtado, mas as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e Deus, né? Então é sempre nós que saímos de perto de Deus, né? Mas aí, na época da lei era dessa forma, você saía de perto de Deus, você precisava levar um animal para o sacerdote sacrificar, para Deus encobrir os seus pecados. Agora é dessa forma, o Senhor Jesus está no meio, você está saindo de perto de Deus, Jesus te puxa de volta e te coloca diante do Pai de novo. É dessa forma. E aí ele exige de você obediência, porque ele tornou a sua obediência aceitável. Se ele foi obediente até a morte de cruz, e Paulo fala que para nós sermos o imitador dele, como ele foi imitador de Cristo, logo nós devemos ser imitador de Cristo, então nós precisamos obedecer como ele obedeceu. Verdade, Deus, aleluia! Obediência, justiça, lei, mesma coisa. Precisamos entender esse princípio da aliança do Senhor conosco. Obedeça, Abraão, obedeça. Aí olha que interessante. Abraão
saiu de Arã, foi para Canaã, e mais para frente o Senhor mudou o nome dele. Porque ele foi obediente. Foi obediente. As horas estão se passando, irmão. Vamos para o terceiro princípio, que é o último, para eu poder caminhar para a conclusão. Qual que é o terceiro princípio, então, Rafa? O terceiro princípio está aqui, no capítulo 12, de Gênesis, capítulo 1. Né? Eu falei da obediência, e sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Né? Obediência. Né? Pré-aliança. Aliança concretizada, Hebreus 11, versículo 8. E Abraão obedeceu. Beleza. Aí agora a gente vai entrar no terceiro princípio, que é a promessa. Porque toda aliança do Senhor é acompanhada de promessa. Por isso que Ele lança promessa sobre a tua vida. Porque Ele tem grandes projetos para a sua vida. Mas aí muitas das vezes a gente não consegue entender isso na pré-aliança. Né? Porque na pré-aliança é promessa. Na aliança é promessa cumprida. Né? Tem muita gente que a gente conversa hoje em dia e a pessoa fala: ah, mas é porque eu tenho uma grande promessa do Senhor na minha vida. Ah, mas é porque o profeta veio andando na minha direção e disse que vai fazer isso, isso, isso na minha vida. Ah, é porque Deus falou comigo. Ah, glória a Deus, glória a Deus. Você estava no monte e o Senhor falou contigo. Sim, eu acredito. É uma experiência particular sua, mas eu acredito. E Deus falou contigo mesmo. Na pré-aliança. Pré-aliança não é aliança concreta. Então, se é na pré-aliança, só passa, Rogério, de uma promessa. É uma simples promessa. É uma simples promessa. Nós sabemos que tem a promessa incondicional. Não importa o que você faça, essa promessa vai ser cumprida. Mas no caso de Abraão aqui, a promessa é acompanhada de condições. Ele precisava obedecer. E aí, para essa promessa ser cumprida na sua vida, é fazer o que Abraão fez. E o que Abraão fez? O versículo de número 8 vai nos responder em Hebreus. Pode colocar, irmão. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 8. Pela fé Abraão sendo chamado, graça, obedeceu, lei, indo para um lugar que havia de receber por herança. Ele obedeceu e a consequência da obediência dele foi ele ter ido para onde Deus mandou ele ir. E saiu, sem saber para onde ia. Você vê que tem um ponto e vírgula ali. É para mostrar que está começando uma nova etapa na vida de Abraão. Por quê? Porque ele saiu sem saber para onde ia. Você consegue perceber isso? Ele saiu sem saber para onde ia. Deus só falou: você vai. Mesmo sem ele ter o GPS, ele foi. Por quê? Porque no meio do caminho, quem dá o caminho é o próprio Deus. No meio do caminho, o GPS é o próprio Deus. No meio do caminho, o GPS é o próprio Espírito Santo. Aleluia! E saiu sem saber para onde ia. A promessa se cumprir na tua vida é sair sem saber para onde você vai. É dessa forma. É dessa forma. É viver pela fé. É viver pela fé. Você vê que o motivo por Abraão ter feito tudo isso foi pela fé. E eu já disse aqui que a fé não é nossa, a fé é o próprio Deus que nos dá. Você percebe que Deus se apresenta em graça para Abraão e aí ele dá a fé para Abraão acreditar no que ele está dizendo para o próprio Abraão. Olha que maravilhoso isso. Olha que maravilhoso. O Senhor só exige de nós obediência. Só exige de nós isso. Só exige isso. Já. O Senhor, Ele se apresenta em graça. O Senhor, Ele se apresenta em amor. O Senhor, Ele se apresenta em compaixão, em misericórdia. Olha que maravilhoso isso. E tudo isso é através do Teu Filho. É através de Cristo. E aí, de repente, Ele exige que nós obedeçamos a Ele. E nós precisamos obedecer. A obediência é outro princípio da aliança. Agora, englobando a graça, englobando a lei, o resultado é a promessa cumprida. Aleluia!
Você sabe por que Deus ainda não cumpriu a promessa na tua vida? Porque você ainda não obedeceu. Meu Deus. Deus está mandando você sair daí e você não está saindo. Deus está mandando você tomar uma atitude e você não está tomando. E eu não estou vindo aqui como profeta para dizer, não, tu vai morrer. Não, rapaz, a gente está na graça. A graça do Senhor. Se você não está sendo um apóstata, você não está sendo um blasfemo diante do Senhor, eu não vou vir aqui para dar uma de profeta dos fins dos tempos, não. Mas eu quero te dizer uma coisa, tua vida vai continuar patinando enquanto você não obedecer. Meu Deus. Tua vida vai continuar patinando, não vai sair do lugar. Você ouviu que Deus falou com você, você ouviu que tem uma promessa na tua vida, que maravilha, mas você quer continuar nessa palavra? Ah, eu tenho promessa na minha vida. Aí passa 5 anos, tem promessa na minha vida. Aí passa 10 anos, tem promessa na minha vida. Passou 50 anos, tem promessa na minha vida. Aí está no leito do hospital, pronto para morrer, tem promessa na minha vida. Porque quem tem promessa de Deus não morre. Ué, mas você não obedeceu para a promessa ser cumprida? Meu Deus. Aleluia. Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Estou partindo para o encerramento agora, porque o pastor Toniel pediu para eu passar o microfone para ele, faltando 5 minutos. Eu quero te dizer, igreja, nesta noite, que tem uma graça que desceu em nosso meio aqui esta noite. Não é através de pulo que essa graça é percebida. Não é através de línguas estranhas que essa graça é percebida. Não é através de movimento que essa graça é percebida. Mas é através da palavra que eu preguei aqui essa noite que essa graça foi percebida. A Shekinah do Senhor desceu na igreja esta noite. Não através de movimento, mas através daquilo que Paulo fala aos romanos, renovação da mente. Renovação da mente. Não adianta eu pular, virar no mistério, correr em aviãozinho, isso tudo é uma bênção, graças a Deus. Mas a mente precisa estar renovada. A mente precisa estar renovada. A mente precisa ser transformada. Você só vai entender os mistérios do Senhor que o Senhor tem para a tua vida quando a tua mente ser renovada. Por isso que Paulo fala para nós, temos a nossa mente renovada. Meu Deus. A mente está renovada. Comece a obedecer. Glória a Você não tem Deus. desculpa mais para não obedecer, porque a tua mente foi renovada. Verdade, Deus. Aleluia. Você não tem culpa, você não tem mais desculpa para não obedecer. Você não tem. Você não tem. Talvez quem está lá no mundo tenha desculpa, porque é um perdido. Mas aqui dentro você foi encontrado, então você tem que obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Jesus obedeceu. E nós também precisamos obedecer. Verdade, Deus. Enquanto Abraão é Deus dizendo, sai da tua casa, sai da tua terra, da tua parentela, sai desse lugar e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ainda é Abraão. Mas aí você lê Hebreus capítulo 11, versículo 8, e pela fé Abraão não é mais Abraão, sendo chamado a obedecer. Aleluia. Indo para um lugar que havia de receber por herança, promessa, e saiu, sem saber para onde iria. Para finalizar, a graça te encontrou. Jesus, através da sua Shekinah, diz para você, me obedeça. Obedeceu, é promessa cumprida. E assim, Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Seguimos em pé, igreja. Como é bom ouvir a palavra de Deus, irmão.